Oi pessoal, uma ótima tarde a todos. Hoje eu vou compartilhar com vocês o resultado da floração de minhas plantas. E aí eu vou passar para vocês qual é o tipo de adubo que eu utilizo para que vocês possam ter o mesmo resultado que eu estou tendo. Separei diversas plantas de várias famílias, né, para que vocês vejam que realmente funciona. Aqui é um tapete de rainha, aqui é uma suculenta, quem não conhece, ali é uma violeta, uma orquídea, rosa do deserto, ali mais uma suculenta. E lá no cantinho um cacto da família das mamilárias. O cacto da família das mamilárias é bem comum estar florido. Já é uma planta que ela é característica de floração mesmo. Basta ser cultivada no sol que a planta decola em florir. Porém, a orquídea é uma planta que é um pouquinho difícil da gente conseguir uma boa floração. E essa espécie de suculenta também, ela é um pouco difícil de estar florindo. As violetas é outra planta que tem uma certa dificuldade. Mas o tapete de rainha, apesar de ser da mesma família da violeta, já floresce bem mais que ela. Enquanto esse daqui floresce o ano todo, a violeta a gente encontra um pouco mais de dificuldade. E o que acontece? Como tá tudo florido, eu resolvi mostrar para que vocês possam conseguir a floração das plantinhas de vocês também. Ali também, pessoal, a rosa do deserto, não é só essa que tá florida não, tem outras, mas eu separei essa por causa do ambiente, que é o espaço pequeno, não tinha como colocar mais. Quem já assiste aos vídeos aqui do canal sabe que eu gosto de utilizar o adubo orgânico. Por quê? O adubo orgânico, ele é menos agressor tanto à planta quanto ao meio ambiente. Então, a gente também pode aproveitar coisas que iriam para o lixo. O custo é zero. Você ia jogar uma casca de uma fruta, alguma coisa fora e você já vai estar utilizando. Então, você vai ter um adubo sem gastar nada. Por isso que eu gosto de utilizar as coisas orgânicas. Apesar que alguns a gente tem que comprar para poder fazer, mas vale muito a pena. Então vamos. As plantas para florirem, elas dependem de estar bem alimentadas. E para ela estar bem alimentada, não é só com 1, 2 nutrientes. Precisa de muitos nutrientes e também de micronutrientes. E na adubação orgânica, como não tem como a gente fazer uma formulação, a gente vai mais só na observação, né? Coloca ali uma certa quantidade e vai testando para ver se dá certo. Aí eu gosto de usar farinha de osso. Quase todas as minhas plantas eu utilizo a farinha de osso. E a torta de mamona. O que é que acontece? A torta de mamona, ela vai fazer a planta crescer. Enquanto que a farinha de osso, ela tem muito fósforo e cálcio, vai ajudar a dar um pouquinho de resistência à planta e o fósforo vai ajudar a florir. Não pode exagerar no cálcio, porque o cálcio ele deixa a terra neutra, neutraliza a terra. Então, aquelas plantas que precisam de terra um pouco mais ácida, já vai atrapalhar na floração. Então, tem que usar a farinha de osso com moderação. Mas só com a farinha de osso e com a torta de mamona eu consigo sim uma boa floração. Porém, eu estou utilizando a farinha de semente de girassol. Meu esposo já utiliza há muito tempo a farinha de semente de girassol e de abóbora. E eu passei também a utilizar em minhas plantas, porque ele utiliza nas rosas do deserto. E eu estou utilizando em cactos, suculentas, orquídeas, enfim, em todas as outras plantas, a semente de girassol. Agora, como é que a gente faz? É simples. A semente de girassol aqui está seca. Aqui a gente compra fácil. Aqui na feira vende, porque essa cidade que eu moro é fácil de encontrar na feira. Mas em loja de produtos agrícolas vende bastante. E também em casa que vende ração para pássaro. Vende semente de girassol. Vocês compram a semente de girassol, ela tem que estar bem sequinha. E aí vocês colocam no liquidificador para triturar. Depois de bem triturada, vocês vão poder aplicar nas plantas. Algumas pessoas passam na peneira, só que eu não passo na peneira. Eu pego do jeito que fica a farinha, porque eu trituro bem, ela fica bem fina e já utilizo. Se vocês utilizarem aqui por cima do substrato e vocês não colocarem mais um pouquinho de substrato por cima,
e tiver em um dia que tiver muito vento, o vento pode jogar fora. Então, eu aconselho que vocês façam o seguinte. Façam um buraquinho assim no substrato. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui com uma planta. Vê se tem uma planta aqui. Vocês cavam assim, pessoal, o substrato. E vocês colocam o adubo, depois vocês aterram. Para que o vento não consiga tirar a farinha. Então, pessoal, agora eu vou dizer como é que eu uso aqui a composição dos adubos. Quando eu vou adubar, geralmente eu utilizo para várias plantas. Então, o que é que eu faço? Eu separo uma vasilha para poder fazer a mistura dos adubos. Digamos que eu vou separar essa vasilha aqui. Aqui, dentro dessa vasilha, eu vou pegar um copo de farinha de osso, um copo da farinha da semente de girassol, e meio copo de mamona. Por que eu vou fazer esse tipo de composição? Porque a planta vai precisar menos nitrogênio do que as outras coisas. E como na farinha do girassol já tem uma composição boa de micronutrientes, na farinha do girassol a gente pode estar encontrando tanto cálcio quanto potássio, magnésio, fósforo. Então, se eu não quisesse utilizar a farinha de osso, eu nem precisaria. Porque só na farinha do girassol eu já teria o cálcio e o fósforo que eu vou ter na farinha de osso. Mas eu gosto de misturar para ter um pouquinho mais do fósforo, porque a farinha de osso ela é muito rica em fósforo. E as plantas elas precisam muito do fósforo para florir. Então, não é nem tanto pelo cálcio que eu utilizo a farinha de osso, e sim pela quantidade de fósforo existente nela. Aí, por isso, eu vou utilizar pouco nitrogênio, que o nitrogênio é o que vai estar na torta de mamona. Feita a mistura, vocês vão estar misturando muito bem para que fique tudo certinho. Vocês vão utilizar. No pote grande, utiliza uma colher de sopa. No pote pequeno, utiliza uma colher de chá. Isso já misturado. Quando eu vou colocar separado, eu costumo utilizar também uma colher de sopa. Se for num pote desse ou maior que esse, eu utilizo uma colher de sopa. Se eu for utilizar separado, tipo, se eu for utilizar só a farinha de osso, eu não coloco meia colher não, eu coloco uma colher mesmo. Mas quando eu vou misturar, eu faço desse estilo que eu tô dizendo para vocês. Eu acho melhor. E o resultado é esse. Vocês podem observar. Eu vou até separar aqui uma orquídea que tá adubada e eu vou mostrar para vocês o que é que tem na adubação. Aqui eu cheguei próximo para que vocês vejam melhor, né? Aqui a adubação que tá na orquídea. Aqui, pessoal, essa trouxinha aqui do canto, aqui, ó, já tá estragada, porque o que foi que eu fiz? Eu usei um filtro daqueles de café e coloquei aqui, ó, a mistura. Coloquei uma colher de farinha de osso e meia colher de torta de mamona. E aí, fiz o saquinho, que é o filtro de papel, e dei um nó e deixei. À medida que a gente vai regando, o adubo vai descendo. E vocês podem ver, aqui é uma orquídea que ainda vai florir. Eu já mostrei ela no canal. Quem assistiu o vídeo vai estar lá. Eu acho que eu tenho uma rosa e uma amarela. No canal eu mostrei a amarela. Eu não sei se essa vai ser a amarela porque eu não identifiquei. Quando eu comprei ela veio com flor e eu não identifiquei. E aí quando floresce eu esqueço de identificar. Eu não sei, quando começar a abrir a flor é que a gente vai saber, né? Se é a amarela ou se é a rosa. Se for a amarela eu tenho no canal. E se não for a amarela, for a rosa, meu esposo tem no canal as duas orquídeas desabrochando. Elas crescendo o botãozinho e abrindo a flor. É o passo a passo delas desabrochando. Eu vou encostar um pouquinho ali o celular para ver se eu consigo mostrar melhor essa parte aqui. Não, eu vou afastar. É melhor eu encostar aqui, para que vocês vejam melhor. Aqui, pessoal. É uma florzinha simples, mas é bem interessante. É da suculenta. É um pouquinho difícil de florir, mas tô conseguindo, né? Aos poucos tá indo. E aqui é a rosa do deserto.
tem essa e tem outras floridas. Só que algumas elas já estão polinizadas e já foram cortadas. Aqui no cantinho tá a violeta. Que eu vou ver se eu consigo focar na violeta. Pra que lá no cantinho tá a violeta. Ali, pessoal. Lá no cantinho tá a violeta. Lá no outro cantinho tá a suculenta. Então, eu vou finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.